Olá pessoal, estamos no ar aqui na TV Câmara com mais um Câmara Entrevista. Hoje o assunto e o convidado são muito especiais pra gente. Eu recebo aqui o Padre Mário Borghi, que veio contar pra gente um pouquinho sobre 2 livros que ele escreveu recentemente e também um pouquinho aí sobre a trajetória maravilhosa dele em prol de obras assistenciais aqui em Pouso Alegre e também na região. Seja bem-vindo, Padre Mário. Muito obrigado, um grande obrigado a todos vocês da Câmara Entrevistas. É a Cindy que está coordenando esta entrevista. Eu fico muito contente por poder estar aqui. Sempre tenho um bom relacionamento com os vereadores e com as entidades, tanto públicas como particulares desta cidade. É uma alegria comunicar com vocês todos. Seja muito bem-vindo sempre. Padre Mário, eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho sobre as obras que o senhor já fez aqui. O senhor iniciou diversas obras aqui na cidade, né? Como o senhor mesmo fala. O senhor inicia, começa o projeto e deixa aí para as pessoas seguirem, né? As suas obras assistenciais tão importantes para a nossa cidade. Fala um pouquinho sobre essa sua trajetória aqui na cidade. É uma alegria poder falar sobre as obras e sobre a história das obras, porque em 1999 eu mudei do centro da cidade, Escola Profissional, Colégio São José, para o bairro São Geraldo. E lá começamos tanto uma entidade que se chama Associação Emmaus, como um total de 99 até 2019, esses 20 anos, 21 atividades, obras, movimentos, entre estes algumas atualmente muito conhecidos, que são a Fazenda Esperança, a PAC masculina e feminina, o Amor Exigente, o Centro Profissionalizante, o Restaurante Popular, tantas que coloquei neste livro. Faz 2 anos lançamos este livro, Mosteiro Popular, Fé e Obras. Isso que eu queria falar com vocês agora, gente. Olha só quantas obras que o Padre Mário iniciou aqui na cidade. Fazenda Esperança, Amor Exigente, a PAC Feminina, Restaurante. Gente, foram muitas obras incríveis. E aí eu queria falar com vocês agora sobre o livro que o Padre Mário lançou. Ele escreveu aí há 2 anos. Foi lançado há 2 anos, né, Padre? Sim, 2020. E olha só que bacana. E aqui ele conta um pouquinho sobre essas obras que ele realizou com muita fé, né? Como o nome do livro diz aqui, né? Mosteiro Popular, Fé e Obras. Com muita fé em prol aí de ajudar as pessoas. Então fala pra gente agora sobre o livro, Padre Mário. Vamos lá. Este livro dá um pouquinho a motivação pela qual construímos e realizamos esta obra. Eu falo o plural porque não fui eu. Fomos uns 300, 400 pessoas. Até eu aqui indico 500 voluntários e coordenadores e benfeitores lá do Mosteiro Popular. Então, estas 500 pessoas estão ainda, e não todas, mas tem um pouco de rotatividade. Cada 3, 4 anos mudam umas 50, 80, até 100 pessoas. Entram alguns voluntários, saem outros, mas tem um núcleo de mais de 200 pessoas que estão realizando estas obras. E o livro conta qual é o carisma de cada obra, é a motivação, o sentimento humanitário que, graças a muitos idealistas, muitos sonhadores, muitos poetas da humanidade, chegamos a realizar. São obras, as melhores são aquelas que agora estão caminhando sozinhas. Eu só participo como um voluntário ou num aspecto só espiritual, sendo que tem estrutura, diretoria, uma entidade, uma organização não governamental, que hoje chamamos Organização da Sociedade Civil, que levam para frente a maioria destas obras. Certo, eu estava lendo aqui agora na contracapa do livro, gente, uma frase que eu achei muito interessante. Olha só, vou ler para vocês. Sei que poucos conhecem os fatos, as flores e os frutos de tantas obras. E alguém sabe só parcialmente qual é o seu carisma ou não conhece quais são as pessoas e famílias beneficiadas.
Alguém pode querer dar palpites sobre as obras ou sobre o mosteiro, achando que sabe, mas pode passar informações incorretas. Então, nesse livro, o senhor conta em detalhes Exatamente. tudo o que aconteceu, como que surgiram os projetos, para o pessoal entender aí a sua vocação. E aí vem a pergunta. O senhor contou pra gente aí que em 99 o senhor mudou para o bairro São Geraldo e começou as obras. Por que o senhor decidiu fazer aí, ajudar tantas pessoas que o senhor já ajudou? Bom, posso resumir muito assim, porque acredito que o Evangelho, por primeiro, tem que fazer um passo essencial, que hoje chamo de humanização. A desumanização é a crueldade, é o mistério da iniquidade. A humanização é a solidariedade, é a bondade, é a obra feita com amor. Então, a maior minha atividade foi e é aquela de convencer as pessoas de serem humanas e, portanto, de serem compassivas e de desacomodar-se um pouco para se unir com uma finalidade bem específica. Qualquer tipo de obra é solidária, isto é humana. Quando nós somos humanos, aí estamos no caminho certo para viver o Evangelho, por exemplo, para viver o amor de Deus. Se não tiver fé e obras, a fé sozinha não salva. E o senhor comenta aqui também, aqui na contracapa do livro, outra informação importante aqui, que muita gente não valoriza essas obras que são realizadas com tanto amor, com tanta fé, com tanto carinho, pensando em ajudar as pessoas. E aí, essa foi mais uma das motivações para escrever aí o livro, essas memórias. Por quê? Porque alguém acha, como é que surgiu, ou por que existe, ou quem é beneficiado. Também posso resumir, a maioria dos beneficiados são as 4.000 famílias do bairro São Geraldo. Depois tem os dependentes químicos, que estão na Fazenda Esperança, uma média de 30, 35, e os recuperandos da PAC masculina, que são um limite de 200, e já há 2 anos que chegamos a ter esse número direto, que passam da cadeia para a nossa PAC masculina. E 30 mulheres que passam da cadeia para a nossa PAC feminina. E o interessante é que o senhor se preocupa com várias vertentes, né? Por exemplo, a PAC, ela cuida aí da recuperação de detentos. A Fazenda Esperança, a recuperação das drogas e álcool. Então, são várias vertentes. Além disso, o senhor cuida lá das famílias que não têm alimentação, o senhor faz diversas atividades. Então, o senhor não se preocupa somente em uma atividade. Várias vertentes para que a população mesmo fique saudável em si. O desejo é isso para todo mundo. O conceito de cidadania também é muito importante, porque não basta dar uma cesta básica. Começando a pandemia, nós fechamos o restaurante popular, que cada semana, no domingo, dava de 400 a 500 porções, e mudamos para cestas básicas. Até eu fiquei surpreendido, porque o primeiro ano, no começo de 2020, estava pensando de dar as 200 cestas básicas. Com o passar do tempo e com muita doação de cestas básicas, chegamos a 530. Atualmente temos uma lista de 530 famílias que recebem cada mês, não cada semana, uma vez por mês, uma cesta básica. E tudo isso que o Padre Mário está falando aqui, gente, está aqui no livro, ele está contando essa história toda, exatamente, o início das obras e tudo mais, vale muito a pena ler. E o Padre Mário, ele estava comentando comigo que ele escreveu esses livros aí, a ideia de escrever esses livros veio junto com a pandemia. E isso a gente vai falar no próximo bloco, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta para falar sobre um segundo livro que o Padre Mário também escreveu. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, Dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento.
Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. A limpeza da calçada da sua casa é de sua responsabilidade e você deve mantê-la limpa para preservar a saúde de todos. E quando for varrer a frente da sua casa, lembre-se de recolher o lixo, porque em caso de chuvas, ele pode cair e entupir as bocas de lobo e bueiros. É lei e pode gerar multa. Você sabia que no site da Câmara tem um ícone que te leva direto para a página do Centro de Bem-Estar Animal? Ali você encontra todos os cães que estão disponíveis para adoção. A adoção responsável salva vidas. www.cmpa.mg.gov.br Câmara Municipal de Pouso Alegre. O desenvolvimento da sua cidade passa por aqui. Agora tem Zap do CAC. No Zap CAC você pode se cadastrar e receber as novas vagas de emprego, ter informação sobre os serviços prestados pelo CAC e muito mais. Bom, né? Salva aí o nosso número e manda um oi pra gente. É o 35 997 34 2930. 35 997 34 2930. Você percebeu que a TV Câmara está com muito mais notícias? Esse é o seu canal com a Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Na TV Câmara você encontra a transparência e democratização da informação pública. TV Câmara de Pouso Alegre, a TV feita pra você. Quer música de qualidade e muita informação? Ouça o Papo Rock com Cindy Gomes. Papo Rock. Os maiores sucessos do rock de todos os tempos para animar a sua tarde. Papo Rock. E toda semana, um convidado pra lá de especial, num bate-papo leve e descontraído. Toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui na Legislativa FM, a rádio da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Papo Rock. Se você é músico e mora na cidade de Pouso Alegre, você também pode fazer parte da programação da TV e Rádio Câmara. O programa Sons e Vozes foi feito para você. Uma oportunidade de contar a sua história e mostrar a sua música. Entre em contato com a gente. 35-3429-6518. TV e Rádio Câmara de Pouso Alegre. Um trabalho feito para você. Olá pessoal, estamos de volta com o Câmara Entrevista. Hoje recebemos aqui na Câmara de Pouso Alegre Padre Mário Borg, que veio falar aí sobre os lançamentos dos livros dele, que ele começou a escrever aí na pandemia. Então, olha só pra gente recapitular um pouquinho, em 2020 ele lançou o Mosteiro Popular Fé e Obra, certo? E no ano passado ele lançou Viver no Plural, Viver ao Plural, que nós vamos falar sobre ele agora. E eu queria perguntar para o Padre Mário, o que é o pluralismo? Bom, o nome fala, devemos ser muitas, somos na humanidade. O dia 22 de janeiro chegamos a 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões. Pluralismo é saber que cada um tem a sua história, tem os seus sonhos, e devemos interagir com cada pessoa. Claro, não vamos ser 8 bilhões, mas cada um na sua realidade, saber dialogar com quem pensa diferente. Podemos resumir assim, é uma frase que coloco neste livro: diversidade não é problema, diversidade é riqueza. Podemos usar outra palavra, unicidade. Porque muitas vezes diversidade, pensamos as minorias, aqueles que têm aquele problema, qualificamos algumas minorias problemáticas. Falamos unicidade, cada um percebe que o outro é único, diferente de mim. E se percebe como único. O Papa João Paulo II dizia assim:
Cada ser humano é único e irrepetível. Portanto, eu para entrar no universo, não falei mundo, no universo do outro, devo dialogar com ele. E eu aplico esta proposta de viver ao plural também ao dia 24 de fevereiro deste ano, quando uma nação invade e declara guerra a outra nação. Vocês sabem todos, lá na Ucrânia. Por quê? Porque não teve diplomacia suficiente para ter acordos multilaterais, para não ter respeito da autodeterminação, não de cada pessoa, mas de cada nação. Quando você invade o espaço do outro, você não é mais pluralista, é um invasor. Então, qualquer tipo de guerra, que nós falamos agora da Ucrânia, mas você sabe que terá umas 20 guerras atualmente espalhadas pelo mundo. Iêmen, Etiópia, Síria, Afeganistão e outras nações, são umas 20. Desde a Segunda Guerra Mundial, 1945, até agora, ou se quiser, até o dia 11 de setembro de 2001, o povo, o mundo, achou que estava indo bem, achou que estava sendo pluralista. Mas na prática, muitos blocos de nações viviam fechados no próprio esquema, nos próprios desejos. Não tem atualmente uma verdadeira multilateralidade a nível de nações, a nível de pessoa e de indivíduo mais ainda. Então, quando nós colocamos a diversidade não como problema, mas como riqueza, aconselhamos de viver o diálogo, o respeito, a abertura ao outro, de dar um voto de confiança no outro. É a proposta do nosso viver ao plural. E respeito, né, como o Padre Mário disse, é uma palavra aí que está quase em desuso hoje em dia, né? Então é importante aí a gente falar sobre esse assunto. E como eu estava conversando aqui com o Padre Mário também, que tem aí o novo normal que é hoje em dia, né? Que é a gente saber se aceitar e saber aí interagir mais em comunidade, né? Que é a nova realidade de hoje em dia. Não é um joguinho de palavra novo normal. O velho normal, todo mundo hoje diz, depois do Covid não vai ser mais como antes. Mas não é só assim, porque precisa ter mais atenção à máscara, ou à vacina, ou alguns princípios de higiene. A coisa é muito cultural, é muito ampla. Não podemos mais viver como vivemos até 3 anos atrás. Não porque teve a pandemia, mas porque esta parada nos faz pensar que o velho normal não era perfeito, não fazia bem. Uma guerra que estoura agora está dizendo, antes nós não estávamos bem. Não concordávamos com as outras nações. Hoje tem uma estatística, acho que é na Itália, que a violência doméstica aumentou durante a pandemia de 40%. Meu Deus. Não sei aqui no Brasil. Quase sempre as mulheres que apanham do marido. Ou algum filho, alguma filha violentada do padrasto. Violência doméstica. Isso significa que no velho normal, não estavam indo bem as famílias que tinham este problema. E isto significa o quê? O novo normal não pode ser resgatar aquilo que tinha antes, mas tem que descobrir novos princípios, digamos, referenciais. Por exemplo, viver ao plural, diálogo, respeito da minoria, respeito das opiniões, das decisões dos outros. E eu estou preparando uma nova proposta, um novo livro, Tecer Encontros. Para me encontrar com o outro, não basta saber o nome, o endereço, o trabalho que o outro faz. Precisa conversar muito, perceber os sentimentos, trocar os sonhos e, sobretudo, aquilo que a Cindy estava dizendo, o respeito. Respeito é uma contemplação.
O novo normal exige respeito. Se não tiver respeito, cai no velho normal, onde, por exemplo, a violência doméstica era escandalosamente aceitada pela opinião pública. Era, não é mais, graças a Deus. Então, são provocações e são maneira de ver a humanidade. Tanto este livro como o próximo é uma maneira de ver e de concordar ou discordar sobre alguns comportamentos da humanidade em geral. E aí, Padre Mário, o senhor estava falando aí que a questão da pandemia fez as pessoas acordarem, foi um despertar das pessoas, né? E aí o senhor também despertou e criou esses livros incríveis para poder comunicar com as pessoas. Exatamente. E eu achei muito interessante o tema do próximo livro do Padre Mário, que é a questão de você tecer como você vai voltar a fazer os encontros, como você vai voltar a se comunicar com as pessoas, porque se você for pensar, ficamos quase 2 anos aí sem se comunicar, cada um fechadinho na sua casa, cada um fechadinho no seu mundo, né, Padre Mário? Como então, é que começa um novo passo, um novo ano? Isso. Inclusive dentro deste princípio de pluralismo, eu que sou padre, lido com pastores, com fiéis da religião espírita, com hebreus e muçulmanos, e sinto como é importante o diálogo interreligioso. É um princípio do pluralismo. Como é que respeito não significa você fica na tua que eu fico na minha. Esse não é de respeito, esse quase é indiferença. Todo mundo vai bem, temos um só Deus. É um pouco banalizar a fé. O respeito para mim é o interesse, não a invasão. É a pergunta, é a atenção para a resposta que o outro me dá. Então, diálogo interreligioso, supomos, lá na PAC. É muitos anos que temos a PAC. Foi fundada em 2005 aqui em Pouso Alegre. Desde então, eu quase toda semana me encontro com padres e pastores e fiéis da religião católica ou de outras igrejas cristãs ou da religião espírita. E nestes encontros, que não é um encontro formal, encontrar na entrada ou na saída da PAC, nós temos um desejo, um respeito, um interesse por como o outro vive e está propondo a sua própria fé. Não tem proselitismo, tem um respeito que é o princípio do pluralismo. O respeito ele é realmente fundamental e assim... Já estou ansiosíssima para ler o livro do Padre Mário, porque é um assunto, como eu disse, está muito em desuso e a gente tem que voltar aí, tem que bater nessa tecla mesmo, principalmente nesse momento que estamos vivendo aí, como o Padre Mário falou, da guerra que está aí... Na Ucrânia. Está muito triste aquela situação, né, Padre Mário? Tá bem difícil. Também eu interpreto assim, não sei, é uma ideia não, é uma maneira de pensar minha. Quando aconteceu dia 11 de setembro de 2001, a Torre Gêmeas, lembram todos, aquele atentado terrorista. Entre as outras reações, muitos de nós disseram, mas esses muçulmanos, além de ser meio loucos, terroristas, têm alguma visão sobre a humanidade e a própria religião deles, bem diferente de nós ocidentais, digamos. Isto é, foi um tomar consciência através daquele desastre, daquela tristeza, daquela, eu falo, desolação, foi tomar consciência que não fomos pluralistas, ainda não somos. Agora, 24 de fevereiro de 2022, invasão da Rússia na Ucrânia. Também isto me faz pensar, não é só o susto e o horror da guerra, é também pensar, será que o Ocidente, eu que sou italiano posso dizê-lo, as nações, inclusive a Itália, no Ocidente, será que respeitaram, que dialogaram, que foram espertas na percepção daquilo que a Rússia, por exemplo, estava e está querendo, da visão geopolítica do mundo? Sem dúvida uma coisa diferente. Sem dúvida faltou uma coisa, o interesse, a pergunta e escutar a resposta. Faltou. Nós devemos tomar consciência disso.
O pluralismo é uma grade de discernimento para conferir se o indivíduo e um povo está caminhando no meio da humanidade ou está tendo a sua visão quase cega, bem fechada, sistemática, achando-se o detentor da verdade. Agora, tem um princípio, eu coloco aqui e coloco no próximo livro, o pensamento incompleto. Isto é um princípio da teologia, mas é um princípio que eu vejo em qualquer cultura. Se uma pessoa, um poeta, um escritor, um jornalista, um cidadão como vocês, tiver essa consciência que muita coisa bonita ele sente, pensa e fala, mas sempre ele ou ela será incompleta. O pensamento incompleto significa que ninguém possui a plena verdade. Então, vale a pena, é necessário perguntar, viver ao plural. Isso aí, pessoal. Então aí fica a dica nossa aqui da TV Câmara. Padre Mário falou um pouquinho aí sobre os livros, mas aconselho vocês a lerem, entenderem certinho tanto o Viver ao Plural, que é um livro muito atual, super atual de tudo que a gente está vivendo agora, e também conhecer um pouco aí sobre o trabalho realizado pelo Padre Mário, as obras que ele realizou aqui na nossa cidade, né, que ajudou tanta gente, para vocês entenderem um pouquinho da história dele. 2 livros maravilhosos, e aí quando lançar o próximo livro, convido o senhor para voltar aqui para mostrar para o pessoal também. Muito obrigado. Acho daqui uns 2 meses, lá em maio, talvez em junho vai sair. Já está convidadíssimo para vir aqui. E o pessoal que quiser aí comprar o livro, adquirir o livro, como que a pessoa faz, Padre Mário? Bom, tanto lá no mosteiro, como na livraria, na papelaria do Gilson, lá na esquina da Comendador, número 57, que vende papel e cia, tem escrito papel e cia, na Rua da Comendador. Logo entrando na Comendador à esquerda, lá temos uma venda destes livros aí. É papelaria e vende também roupa, se chama Papel e Cia. E qual que é o endereço lá do mosteiro, padre? Mosteiro é Rua José Antônio Danta, 190, bairro São Geraldo. Bairro São Geraldo. Então, o pessoal aí que quiser aí adquirir os livros e conhecer também o mosteiro, conhecer o trabalho, se quiser ajudar aí também o mosteiro, já convidei o padre para vir aqui para falar um pouquinho aí sobre o mosteiro em si, mostrar as obras realizadas lá, para a gente fazer um Rede do Bem especial aqui. Então, se vocês quiserem ajudar e conhecer um pouquinho do trabalho, vai lá no São Geraldo, vai lá conhecer, aproveita e adquire aí os livros do Padre Mário. Queria agradecer a sua presença, a sua entrevista. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço eu da oportunidade e a todos vocês para que se abram a tanta riqueza que a cidade de Pouso Alegre já tem, feita de pessoas, feita de vocês, queridos telespectadores. Um grande abraço a todos. Ficamos por aqui então com mais um Câmara Entrevista. Voltamos em breve com muito mais informação, muito mais convidados especiais para vocês aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre.